Vamos ler lá o livro de Efésios, capítulo 6. Ver se a gente consegue hoje entrar nesse contexto, né? De Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Todos encontraram? Amém. Novo Testamento, depois do livro de Gálatas. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Os irmãos podem se sentar? Irmãos, nós terminamos, semana passada, nós ministramos aqui Ezequiel, capítulo de número 28, onde fala sobre a respeito do rei de Tiro, né? O príncipe de Tiro. Para quem não esteve aqui, nós começamos um estudo sobre batalha espiritual, e antes de mais nada, nós fomos para Ezequiel 28 para conhecer quem né, irmãos, quem era, no caso, né, o nosso arqui-inimigo hoje, quem era. Então nós vimos aqui algumas qualidades a respeito desse anjo de luz, né? A chamada, como diz Isaías 14, a chamada estrela da manhã, a chamada de estrela de manhã. E nós vimos algumas coisas aqui. Como fala em Ezequiel, capítulo 28, a respeito do rei de Tiro, aquela profecia bíblica é exatamente para o rei de Tiro. O rei de Tiro ali é um rei governante da cidade de Tiro, e ele tinha aquelas qualidades. Só que para um bom entendedor da Bíblia, sabe que é uma profecia de duplo sentido. Ela está falando a respeito do rei de Tiro e a respeito de o anjo de luz, que agora é Satanás, né? Então é uma profecia dupla. Existem várias profecias na Bíblia que são chamadas de profecias duplas, né? Faz uma dupla referência, ou profecia dupla. Então nós aprendemos algumas coisas aqui sobre esse inimigo. Nós contextualizamos a respeito de que pessoas, né, irmãos, não devem menosprezar a Satanás. Nós usamos aqui o livro de Judas, onde fala que Miguel, ele contendeu com Satanás por causa do corpo de Moisés, mas ele não ousou trazer nenhuma pronúncia de maldição contra Satanás. Nós usamos esse versículo. Também falamos sobre inveja, contextualizamos lá em Provérbios, né?
Então, irmãos, a grande moral disso tudo, a grande verdade disso tudo, é que nós não devemos ficar presos a esse tipo, irmãos, de situação. Tem pessoas que têm medo de inveja, que têm medo de que alguém lance alguma maldição sobre ela. A própria Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Ela só se cumpre se tiver um motivo, uma causa. Se você estiver em desobediência, se você estiver com a vida errada, então essa maldição que foi proferida, que foi lançada, ela pode sim trazer um grande prejuízo, um grande efeito sobre a vida de uma pessoa rebelde e desobediente. Mas a pessoa, irmãos, que ela está debaixo da justiça de Deus, de uma vida de retidão, de obediência, a maldição, ela não tem poder sobre a sua vida. A inveja não tem poder sobre a sua vida. Amém? Então creia nisso, irmãos. Você tem que acreditar na Bíblia. Porque nos dias atuais, a gente vê muitos líderes, pastores, que pegam tudo isso e eles, para até, irmãos, ganhar status no meio do povo, eles pegam, Deus está repreendendo a maldição, repreendendo inveja. Isso não tem poder contra a tua vida, irmãos. Você está debaixo do sangue de Cristo. Amém? Nós precisamos voltar para a palavra. Se nós estivermos na palavra, meu irmão, a Bíblia diz que a verdade é escudo e broquel. Amém? Aleluia. A palavra é escudo para a tua vida, é broquel para a tua vida. É para você se defender, irmãos. É para você se bloquear, ter um bloqueio, irmãos. Então, creia na palavra. A igreja que, irmãos, ela está pautando a sua vida na palavra, esta igreja é uma igreja vitoriosa. Um crente que ele está, irmãos, com compromisso com a palavra, crendo, confiando na palavra, irmão, você pode ter certeza que você se tornará um crente vitorioso em Cristo. Então, irmãos, dentro desse contexto de batalhas espirituais, há inúmeras batalhas na Bíblia. Nós vemos que esse arcanjo aqui, que nós lemos em livro de Judas, Miguel, chamado de arcanjo, ou primeiro príncipe, ele batalhou algumas vezes na Bíblia Sagrada. Lá em Judas, ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Em Daniel, capítulo de número 10, a Bíblia diz que ele, irmãos, Daniel faz referência de uma guerra no mundo espiritual, na região celestial, nos ares, na atmosfera espiritual, porque Gabriel não conseguia passar, porque o demônio ali, chamado de príncipe do reino da Pérsia, impediu ele. E Deus enviou Miguel, e Miguel pelejou e passou. Então Miguel é um arcanjo guerreiro. Nós falamos isso aqui já algumas vezes. No capítulo de número 12, esse arcanjo Miguel, ele está pelejando contra Satanás. Vamos abrir a Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 12. Hoje eu tenho bastante tempo. Apocalipse, capítulo de número 12. A mulher e o dragão. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Uma referência não à estrela, como que fala? Astro, né? Não é astro, tá? Estrelas do céu aqui é uma referência à terça parte dos anjos que esse
arqui-inimigo levou. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Quem que pelejou, irmãos? Miguel. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Quer dizer que o dragão também batalhou. O dragão não ficou ali, irmãos, sem batalhar não. Houve uma batalha no céu. Por isso que eu digo para você, irmãos, falei aqui uma vez, vou tornar a dizer, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Amém? Foi esse anjo aqui que colocou no seu coração o desejo de ser semelhante a Deus, de ser igual a Deus, né? Igual a Deus. E aí, irmãos, como Deus sondou o coração dele e achou iniquidade dentro dele, porque Deus, irmãos, Ele olha para o nosso interior, Ele olha para dentro de mim, de você, e Ele sabe qual é o nosso pensamento e qual é a nossa intenção. Deus sabe, irmãos, o que eu e você pensa. Não adianta, por fora nós podemos ter uma aparência de bonzinho, por fora nós podemos ter uma aparência, irmãos, bonita, mas Deus sabe quem nós somos de verdade. Deus sabe quem é eu e você, irmãos. Deus sondou, ele era bonito, por fora ele era lindo, ela não era, eu não li aqui? O mais perfeito em formosura, irmão, perfeito em formosura, não tinha nenhum tipo de dano na formosura desse anjo, irmão, perfeito em formosura. Mas por dentro, irmãos, ele se estragou, ele se contaminou com, como eu falei aqui, talvez, irmãos, com a bajulação. Talvez ele foi muito bajulado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão, porque Deus é um Deus gracioso, Ele nos agracia, Ele nos abençoa. Deus, irmãos, nos concede bênçãos, irmãos, sem limite, vitórias. Deus nos coloca em posição de honra. Deus nos coloca em posição de exaltação. Todos aqueles que temem a Deus, que suportam as suas provações, o final dessas pessoas é uma condição, irmãos, de honra e de bênção. Só que existe, irmãos, existe um perigo nisso. Existe um grande perigo. Por isso que eu digo, primeiro se prepare para herdar tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Não peça assim, Deus me dá, sem antes se preparar. Peça para Deus te preparar primeiro, irmãos. Para que você, Deus me prepare, eu quero casar, mas me prepare para me ser uma grande esposa. Deus, eu quero casar, me prepare para me ser um grande esposo. Deus, eu quero filho, mas me prepare para me ser um bom pai, uma boa esposa. Peça para Deus te preparar, meu irmão. Então, aqui diz, irmãos, que houve essa peleja no céu. Aonde foi a peleja? Está escrito aqui. No céu, foi? E houve batalha onde? No céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, e não prevaleceu mais o seu lugar, mas o seu lugar se achou no céu. E foi precipitada o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitada na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, que é a terça parte aqui dos anjos. Então, Jesus, ele faz menção disso, lá em Lucas 10, você pode ler na sua casa, que diz que Jesus falou assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? A ciência diz que foi o Big Bang que se chocou com a Terra, amém? As partículas se chocou e formou-se o universo, né? E esse meteoro se chocou e as partículas tal, formou o universo. Mas nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, que não foi nada de Big Bang. Foi na verdade a ciência não está de toda errada, porque houve-se realmente uma grande explosão, uma grande catástrofe, né?
Lá em Gênesis capítulo de número 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então, segundo alguns teóricos, no original, quer dizer que a terra estava no caos, estava destruída. Porque, você já imaginou, irmãos, que a gente não sabe quantos anjos existem, mas uma terça parte dos anjos, junto com Lúcifer, se chocar com a terra. Imagina a destruição que causou. Imagina, irmão, o tamanho dessa explosão. Foi tremendo, foi forte o negócio. Então foi algo terrível, mas houve isso. Então Jesus faz referência disso, o próprio Jesus. Então uma coisa que é bíblica, a gente não está saindo da palavra de Deus. Diz que ele foi precipitado da terra e ele saiu, aí no versículo de número 10. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Como que nós vamos vencer, irmãos? Pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do nosso testemunho, ou do testemunho de Cristo. O nosso testemunho está em Cristo, irmãos. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. É pequena ira, né, irmãos? Não, grande ira. Uma ira muito grande. Mas de quem? Dos que habitam na terra e no mar. E tem ira dos que habitam na terra e no mar, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Irmãos, preste atenção aqui um pouquinho. Deixa eu dar só um breve comentário aqui a respeito desse texto. Eu estou lendo esse texto porque ele trata sobre batalhas, né? Houve batalha no céu. E foi falado aqui pela vida da irmã, que tudo na nossa vida tem uma batalha. Eu não sei qual foi a batalha que você passou para estar aqui nessa noite. Eu não sei qual foi a batalha que você passou até para ir para o seu emprego, talvez. Eu sei que algum campo da nossa vida, alguma área da nossa vida, nós enfrentamos batalhas. As batalhas vêm, irmãos. E Satanás, irmãos, ele não é como pinta aí a mídia, de chifre, com rabo aqui, com um garfo de 3 pontas assim na mão, vou te ferir, vou te machucar, porque a mídia pinta isso, né? Lá com 2 chifrinhos aqui, um diabo feio, né? Não, ele é bonito, ele não perdeu a boniteza dele não. Ainda ele não perdeu a boniteza. Diz que, irmãos, lá em 2 Coríntios, diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura, ele se mostra, ele aparece como um anjo de luz para algumas pessoas. Ele perdeu, volto a dizer, o seu resplendor, mas ele não perdeu o poder dele, ele não perdeu a sua inteligência, a sua beleza. Então Satanás, ele é muito astuto. Olha o que diz aqui, irmãos. Essa mulher que estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, que para mim é uma referência ao sol, fala sobre o sol da justiça, que é Jesus. Ela estava vestida, né, coberta pelo sol, Jesus. A lua faz uma referência ao Antigo Testamento ou à lei, está debaixo dos pés. Diz aqui que esta mulher, irmãos, estava grávida, com dores de parto, e estava com ânsia de dar à luz. Existem 3 tipos de interpretação desta mulher. Uns dizem que é Maria, que ganhou Jesus. Outros dizem que é a igreja. E outros dizem que é Israel. Existem esses 3 tipos de linha de raciocínio, de pensamento. Eu li e acredito que esta mulher seja Israel,
Porque Jesus, ele foi judeu, ele nasceu através da linhagem judaica. E esta mulher, irmãos, estava com dor. Jesus nasceu dentro de Israel, certo? Jesus foi judeu, amém? E ele nasceu, e o dragão, irmãos, queria tragar essa criança, queria matar. Uma referência também a Herodes, que quando Herodes, irmãos, ficou sabendo que Jesus tinha nascido, porque os magos foram avisar, eles foram guiados por uma estrela, e eles foram até Jesus guiados por essa estrela, e eles passaram por Herodes. E Herodes falou assim: quando vocês achar o menino, achar o garoto, vocês vêm aqui e falam para mim que eu vou, né, lá adorar também. Só que quando eles chegaram lá e viram Jesus, o que aconteceu? Eles foram advertidos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, eles fossem por outro caminho. E quando Herodes viu, irmãos, que eles não vinham, tinham sido enganados, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mandou matar. Então o diabo, ele sempre quis se levantar contra Israel. Porque ele sabe, irmãos, que se ele matasse todo varão, todo macho, ele poderia, irmãos, pôr um fim à linhagem de Cristo. E Cristo não viria. Lembra do faraó que mandou lá no Egito, lá, matar todo varão e menos as mulheres? As mulheres eram para viver, mas os homens eram para matar? Lembra? Mais uma vez Satanás se levantou. Satanás, irmãos, ele é espertíssimo. Ele andou lado a lado com o faraó, andou lado a lado com Nabucodonosor, com Calígula, andou lado a lado, irmãos, com Adolf Hitler. Ele andou com esses homens. Ele é muito esperto, muito sagaz. Se você perguntar para mim, irmãos, aonde está Lúcifer? Aonde está esse anjo aqui de luz, que agora é Satanás? Eu diria aí para você, irmãos, que Satanás, ele está nos grandes palácios. Ele está nos grandes lugares, na política. Eu diria, irmãos, que ele quer pegar a influência da nação. Ele quer pegar os lugares mais poderosos. Porque ele sabe que se ele influenciar, irmãos, a política, se ele influenciar, irmãos, os grandes governantes, ele pega o resto. Por isso que a igreja tem que estar orando. Em vez da gente, irmãos, ficar falando demais, é tempo da igreja orar. Aleluia. É tempo da igreja despertar e orar. Porque olha o que diz aqui. Eu já volto para cá. Abre aí comigo em Timóteo, capítulo de número 2. Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Está escrito assim, ó: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha o que ele vai falar: pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade, porque isto é bom, agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então Deus quer o que, irmãos? Que a gente ore por todos os homens, por todas as pessoas. Mas Ele dá uma dica: principalmente, prioridades, pelos reis, por aqueles que estão em eminência. É para fazer o que? Orações, intercessões, deprecações, irmão, já com ação de graça para essas pessoas. Deus quer, irmão, não é que a gente fique criticando, mas é que a gente fique orando lá. Deus pode fazer uma obra tremenda, porque diz, irmãos, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aleluia. A esperança, irmãos, não é na política, mas a esperança é em Cristo. Se você tem esperança no governo, irmão, você está com a esperança no lugar errado.
A sua esperança é em Cristo. Se melhorar, foi por causa, irmãos, que a igreja intercedeu, despertou e Jesus operou. Aleluias. Jesus opera. Jesus trabalha, meu irmão. Israel ficou 500 anos sem ser nação. E depois de 500 anos foi nação novamente. Voltou a ser nação. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa. E Deus, quando Ele promete, irmãos, Ele não falha, Ele cumpre. Pode passar os dias, os anos, o tempo, mas Deus, irmãos, Ele cumpre a palavra que Ele prometeu. Aleluia, Jesus. Então é oração. Aí voltando lá, irmãos, para o Apocalipse número 12. Pode abrir aí sua Bíblia, Apocalipse 12. Vou tirar o cara um pouquinho, estou esquentando. Então, o filho nasceu, e deu à luz um filho, no versículo de número 5. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, a partir de que Cristo foi arrebatado, ele subiu para o céu, o lugar do diabo já não se achou mais na terra. Já não se achou mais no céu, desculpa. Já não se achou mais no céu. No Antigo Testamento, ele acusava de dia e de noite. Ele tinha acesso. Mas a partir de Cristo, ele já não tem mais acesso aos céus. Ele perdeu o acesso aos céus. Tanto que diz aqui no versículo de número 9. Ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Os acusava de dia e de noite. Acabou, irmãos, para ele, lá no céu ele não tem mais lugar não. Ele perdeu o lugar dele. Só que ele, irmãos, fez guerra, não conseguiu tragar esse filho varão aqui, ele não conseguiu tragar Jesus, não conseguiu matar Jesus. Ele foi fazer guerra ao resto dos santos, os que detêm a palavra e os mandamentos de Deus, conforme está escrito aí no versículo de número 17, ó. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele não conseguiu paralisar a mulher, ele não conseguiu pegar o filho homem, o varão, ele não conseguiu, irmãos. Aí o que ele faz? Ele foi batalhar contra a semente da mulher e contra aqueles que guardam a palavra de Deus. É contra mim e contra você, irmãos, que ele está batalhando. E ele tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo, irmãos. Ele irou-se, ele tem grande ira contra a igreja. Por que a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja? Por que diz? Sabe, irmãos, de uma coisa? Satanás, quando ele vê os grandes prostíbulos, ele fala assim: isso é meu. Quando ele vê, irmãos, o roubo, os latrocínios, quando ele vê, irmãos, as prostitutas, quando ele vê, irmãos, todo tipo de miséria, ele vai falando: isso é meu. Tudo é dele, ele vai falando: é meu, é meu, é meu. Isso aqui é meu. Mas quando ele olha para a igreja, ele sabe de uma coisa: tem alguém que é mais forte do que ele. E ele fala assim: isso aqui não é meu, isso aqui não é meu não, isso aqui eu não posso. Aleluia. A igreja ele não pode, porque as portas do inferno não prevalecem. Mas o prostíbulo ele fala: isso aqui é meu. Ele olha, irmão, e fala: tudo isso aqui é meu. Ele falou para Jesus, Jesus, ó, tudo isso aqui é meu. Mas ele mostrou só o que é bonito para Jesus, né? O que é interessante é isso. A Bíblia diz que ele mostrou as glórias dos reinos. Mostrou o melhor. Falou assim: ó, se o Senhor se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque a mim me foi dado. Ele falou: a mim me foi dado. Porque Deus deu a terra para o homem. Está escrito no livro de Salmos que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Só que os homens entregou para Satanás quando pecou.
Quando caiu no Éden, entregou para o diabo. Só que Jesus resgatou de volta, irmãos. Na cruz. Aleluia. Jesus resgatou tudo de volta. Então, meu irmão, a igreja é de Cristo. A igreja, irmãos, quando ele passa da frente da igreja, irmãos, eu imagino ele fazendo uma cara triste, falando, aí não dá. Aí não posso. Aí não dá, aí não aguento. Se tiver ali, irmãos, meia dúzia de crentes, 2 ou 3 crentes adorando a Deus, em espírito e verdade, ele fala, aí não dá para entrar. Aleluia. Aí eu não posso. Glória a Deus. É lógico, irmão, que tudo que Satanás quer é uma igreja, irmãos, promíscua. Uma igreja que não tem responsabilidade e compromisso com a verdade. Aí ele fala, essa igreja aí não é nem de Cristo, essa igreja aí é minha. Só tem nome de igreja, mas é minha. Porque tem igrejas que são assim, né? Então veja bem, irmãos. A igreja ela tem um grande poder. Eu vi um testemunho de um pastor, até anotei o nome desse pastor aqui. Pastor Mário Murilo. Pastor Mário Murilo, ele abriu uma igreja, irmãos, numa cidade nos Estados Unidos. E nessa cidade, na mesma rua, tinha uma igreja satânica. Mas literalmente uma igreja satânica. Quem conta esse testemunho é o pastor Ricardo Boldin. Ricardo Boldin conta esse testemunho. Nessa mesma rua tinha uma igreja satânica, mas era satânica mesmo. Não porque tem muitos lugares que são de Satanás, mas, irmãos, ele engana. Ele vai participar. Lá não, lá é de Satanás mesmo. E ele chamou esse pastor, chamado Mário Murilo, para conversar com ele. Esse pastor da igreja satânica, esse líder da igreja satânica, não é pastor, é um líder da igreja satânica. Chamou o pastor Mário Murilo para conversar com ele. E o pastor Mário Murilo, irmãos, orou, jejuou, se preparou e foi lá. Entrou lá. Quando ele entrou, ele viu várias figuras assim nas paredes e tal. E saiu um senhor, ele fala, o pastor Ricardo Godinho fala, um senhor muito bem trajado, cabelo branco, muito bem visto. Falou, com muita gentileza, falou, o senhor pode entrar, sente-se aqui. Tirou a cadeira, fez ele sentar. Eu chamei o senhor aqui para mostrar que as obras que é feito através desse templo. E aí ele abriu, pegou um livro grande assim e mostrou. Esse aqui, ó, foi curado de câncer. Esse aqui não quis obedecer, eu fiz cair da escada e morreu. Esse aqui foi liberto de AIDS. E foi mostrando, e mostrando as fotos das pessoas. Mostrou tudo. Foi mostrando assim. Esse aqui nós matamos por causa disso. Isso aqui. E foi mostrando, irmão. Mostrou tudo. E foi mostrando. Aí ele falou, mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O senhor vai entender. É que eu chamei o senhor aqui, pastor. Porque aqui, ó, tem tudo isso aqui que a gente faz. Eu quero saber da igreja do senhor, o que acontece lá? O que o senhor tem para mostrar, para provar, né, do seu Deus? Porque o meu, ele faz tudo isso aqui. E o seu, o que ele faz? Aí o pastor Mário Murilo pensou e falou assim para ele assim, ó, quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode ter tudo isso aí, mas quando o senhor morrer, o senhor sabe para onde o senhor vai? O senhor sabe onde o senhor vai passar a eternidade? Na nossa igreja pode não ter todos esses milagres aí, tudo isso aí, ó. Se Deus não quiser fazer, não faz. Mas eu sei que a eternidade eu vou passar para sempre no céu. Glória a Deus. É como a irmã falou, irmãos, tem muita gente preocupado nos milagres, nos sinais, e não está preocupado com a eternidade. Porque o melhor não está aqui, o melhor está lá. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de lá. Pensai nas coisas que são de lá, irmão. Deus dá aqui, dá. Mas e se Ele não quiser dar? Tem gente que nega a fé por causa de um milagre. Tem gente que deixa de vir para a igreja, irmão, porque não recebeu.
Ah, passou um ano, fiz a campanha, não recebi, não vou mais. Quem é servo? É eu ou Jesus? É nós que manda em Jesus ou Jesus que manda na gente? A gente que é servo, irmão. Jesus não é servo da gente, não. Jesus é Senhor. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, irmão, de entregar algo para nós. De entregar algo para mim e para você. Então, irmãos, não se preocupe. Se o teu milagre não acontecer aqui, irmãos, você tem vida eterna garantida no céu. O teu nome está escrito lá. Não se preocupe, irmãos, com milagres. Mais cedo ou mais tarde ele pode chegar. Mas se não chegar, o céu está preparado para mim e para você. Aleluia. O pastor, irmão, cerrou e falou para ele, falou assim, ó, o senhor pode ter tudo isso aí, mas o senhor tem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida? O senhor sabe se o seu nome está escrito no céu? Eu sei que eu vou passar aqui 70 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas eu vou sair daqui com a garantia de que meu nome está escrito lá no céu. Aleluia. Então existe, irmãos, uma batalha nesse momento em torno das nossas vidas. Existe uma grande batalha. O diabo quer te convencer, irmãos, de que tudo que você está fazendo é inútil. De que não está servindo para nada. Eu me lembro de uma vez, isso aconteceu comigo, experiência minha. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava na empresa e eu estava enfermo, estava doente, eu fui para uma clínica. A gente tinha convênio, eu fui para uma clínica. E saindo daquela, eu tomei uma injeção, uma Bezetacil, e eu saí de lá mancando, irmãos. A injeção, aquela Bezetacil 1200, sabe, os irmãos, qual que é? Aquela 1200. Não, aquilo ali, quando você levanta, você está até com a vista, fica escura. Você fica meio, parece que vai cair, irmão. Aquela injeção é terrível. E eu saí de lá, irmão, mancando. E aí eu falando com Jesus, falei, Jesus, que vida, né, Jesus? Desse jeito, com a minha saúde desse jeito. E aí, irmãos, irmãos, o que eu vou falar aqui é algo sério que eu vou falar aqui agora. Presta muita atenção, irmão, que eu vou falar. Irmãos, eu ouvi a voz. Satanás falou comigo, irmãos. Ele falou comigo. Eu vim aqui, ó, nesse ouvido aqui que a terra de comigo. Satanás falou assim comigo. Tá vindo um ônibus ali, se joga debaixo do ônibus. Irmão, mas eu estava de frente aqui. E a rua que eu estava vindo, os ônibus vinham daqui. A contramão. E eu estava assim, e os ônibus vinham daqui, certo? Eu não estava vindo assim, eu não vi ônibus. Só que quando o diabo falou comigo que viu um ônibus, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, vi um ônibus, irmão. Vi um ônibus. E eu senti um arrepio, uma coisa repugnante, uma coisa ruim, irmão, naquela hora. Eu falei, o sangue de Jesus Cristo tem poder, Satanás. Satanás, irmãos, ele é muito maquiavélico. Eu me lembro, essas são experiências minhas, eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o monte, meu Juliano. Meu pastor me convidou para ir para o monte, eu ainda não era batizado, eu me lembro que eu fui para o monte, eu ainda não era batizado. E eu queria servir a Jesus com sinceridade, nunca quis servir Jesus com brincadeira. Não fui para a igreja para namorar, não fui para a igreja para servir Jesus. E o meu pastor fez o convite, só que a gente ia de madrugada, a gente ia sair 10 horas. Quando eu cheguei em casa, irmão, do meu trabalho, comi, assisti televisão, me troquei, tomei banho, me preparei para ir para o monte. Daqui a pouco, irmãos, quando eu me preparei, já estava vestido, já tinha colocado a roupa, me deu um desânimo, irmãos, um desânimo tão grande, que eu comecei a tirar a roupa. Falei, não vou mais não. Irmão, um desânimo, eu nunca vi um negócio daquele, uma frieza, algo, irmãos, tão frio. Eu estava com tanta vontade para ir para o monte e daqui a pouco acabou. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a tirar roupa, daqui a pouco, irmãos, veio diferente, veio uma graça de Deus sobre a minha vida. Eu falei, não, eu vou. Eu me posicionei e falei, não, eu vou. E aí eu comecei a colocar a roupa de novo. Conforme eu coloquei a roupa e fui para a igreja, cheguei na igreja, o meu pastor estava me esperando. E eu falei, bispo, pastor, eu quase que não vi, me deu um desânimo tão grande, quase que eu não vi. Ele olhou para mim e falou assim, eu sei, eu acabei de orar por você. Olha, irmãos, como que é. Às vezes, irmãos, tem pessoas que elas não vêm para o culto, a gente tem que orar.
Às vezes você convida uma pessoa, ela não vem, mas é Satanás, irmãos, que está trabalhando. Satanás está colocando frieza, desânimo, para as pessoas não estarem no culto, irmãos, para as pessoas ficarem frias dentro da casa de Deus. A gente tem que orar, irmãos. A oração, irmãos, ela pode muito em seus efeitos. Uma igreja que ora, ela vence o inimigo, irmãos. Glória a Deus. Por que o apóstolo Paulo diz assim para combater em oração? Porque a oração combate, irmãos, incessante. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É para orar, irmão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta, irmãos, são contra seres espirituais. Satanás não tem corpo. Satanás, você não vê ele. São espíritos desencarnados. Espíritos que precisam de corpos para fazer o que eles têm para fazer, irmãos. E se nós der brecha, Satanás entra. Satanás, ele vem. Olha o que ele fez aqui. Irmãos, diz o texto aqui, que nós estamos lendo aqui, olha só como que Satanás é. No Apocalipse de número 12, ainda. Versículo. Peraí que eu vou ver a chave aqui. Ó, no versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Primeiro ele perseguiu o filho. Perseguiu a mulher, depois perseguiu o filho, agora perseguindo a mulher de novo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. Olha como que o diabo é, irmão. Olha como que ele é. Irmãos, ele tem poder. Ele tem poder. Ele fez o que, irmãos? Perseguiu a mulher ganhou 2 grandes asas de água para fugir para o deserto. Para passar quanto tempo lá? Um tempo, mais um tempo e... Desculpa, peraí. Mais metade de outro tempo. Tempos, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da mulher. 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, que quer dizer 6 meses. São 3 anos e 6 meses. Isso fala da grande tribulação. A grande tribulação que vai existir sobre toda a terra. A grande tribulação não é só sobre Israel ou sobre o Brasil, não. A grande tribulação será sobre todo o universo. Todo o universo vai ser afetado com a grande tribulação. Vai ser os juízos de Deus derramados sobre a terra. Ou a taça do vinho do seu furor. Deus vai derramar sobre a terra. Só que essas asas aqui, irmãos, são simbólicas. É como se Deus vai esconder esta mulher. Deus vai esconder Israel. Os 144 mil israelitas, selados com o selo de Deus, eles vão estar sobre a terra. Vão estar marcados na testa com o selo de Deus. E eles vão estar sobre a terra. E Deus vai esconder eles. Deus vai esconder, irmãos. Ó, vamos abrir aí. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre tudo isso. Mas Mateus, no capítulo de número 24... Mateus 24. Versículo 15. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, está falando, irmãos, para Israel. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias,
orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos são os escolhidos que vão estar aqui durante a grande tribulação. Deus tem os seus escolhidos durante a grande tribulação. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, vai ser um tempo que a Bíblia fala, irmãos, de grande aflição, de grande tormento. Esses dias vão ser abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então, Jesus está advertindo aqui, irmãos, quem está em cima do telhado, não desça para buscar seus pertences, não. É tempo de fugir para o deserto. É que Jesus está falando para Israel: Israel, é tempo de fugir para o deserto, porque Jesus já preparou um canto para eles esconder. E quando Jesus esconde, irmãos, ninguém acha. Quando Jesus esconde, por isso que Jesus deu duas grandes asas de águia, porque a águia, não sei quem já estudou, a águia, ela voa acima das nuvens, ela voa acima dos relâmpagos, acima da tempestade, ela voa acima. Está chovendo aqui, ela está voando em cima da tempestade. Ela é assim, a águia. Por isso que Jesus está dizendo assim: eu estou dando duas grandes asas de águia para ela. Porque Jesus já preparou um lugar lá no deserto para ela se esconder. Para esses escolhidos durante a grande tribulação se esconder. Quando que vai haver a grande tribulação, pastor? A grande tribulação, irmãos, ela virá logo após o arrebatamento da igreja. São 7 anos da grande tribulação. Só que esses 7 anos são 2 tempos de 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio é de paz, uma falsa paz, entre aspas. E no segundo período da grande tribulação, aí o bicho pega. Muitos crentes, irmãos, que estarão desviados nessa época, que não se fortaleceram em Deus, vão ter que pegar esse processo da grande tribulação, irmãos. Um período difícil, mais difícil mesmo. Se hoje algumas pessoas encontram dificuldade para servir o Evangelho, para servir a Cristo, durante a grande tribulação será muito pior. Muito mais pior, irmãos. Se a gente for falar tudo o que vai acontecer na grande tribulação, já é outro estudo, já é outra palavra. Será um tempo muito difícil. Aqui diz que se esses dias não fossem abreviados. Aí aqui fala, também no versículo 15, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Lembra que o cooperador Luiz leu aqui na quinta-feira passada a respeito de Daniel, capítulo de número 12? Lembra? Ele leu sobre essa mesma desolação, né? A abominação desoladora. Ele leu lá no capítulo de número 12. Quando os judeus, irmãos, eles vão reconstruir o templo vai ser reconstruído e eles vão voltar a fazer os sacrifícios. Os sacrifícios vão voltar a ser feitos normalmente, Israel. A preparação desse templo sendo reconstruído já preparando, irmãos, para o anticristo. Porque no templo é que o anticristo vai se assentar no trono, lá no trono de Davi, vai se sentar, porque se você ler o capítulo de número 13, vai falar do dragão, da besta, que é o anticristo, e do falso profeta. O dragão é o antideus. O anticristo, que no caso, seria o anti-Jesus, entendeu? E o falso profeta seria o anti-Espírito Santo. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade, Satanás ele forma uma trindade também. É o dragão, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, que é o anticristo e o falso profeta. Isso está no capítulo de número 13.
ele vai sentar no trono, o anticristo, que ele vai enganar as nações como se fosse o Jesus, mas não é Jesus coisa nenhuma. Tanto que ele vai assinar, segundo o livro de Daniel, ele vai assinar um tratado, um concerto, uma aliança com Israel de 7 anos, que eu falei aqui. Ele vai quebrar, na metade ele vai quebrar. Só que Israel vai pensar que ele é Jesus. Porque Israel está esperando, o que Israel está esperando até hoje? O Messias Jesus. Estou esperando até hoje. Só que não chegou até hoje porque ninguém prova que é da linhagem de Judá. Ninguém prova. Tem que provar que ele tem algum grau de parentesco da linhagem de Judá, filho de Jacó. Ninguém prova. Quando provar que tem algum grau... Por isso que eu falo, irmão, o anticristo, ele vai ter algum grau de parentesco judaico. Para ele enganar Israel, enganar os judeus, ele tem que ter algum grau de parentesco judaico. Ele vai enganar. Ele vai assinar esse tratado, todo mundo vai pensar que ele é Jesus. Oh, chegou, tal. É uma falsa paz, é uma mentira. Depois ele vai mostrar que ele realmente é. A Bíblia diz que o Lúcifer, o Satanás, vai entregar o seu poder a ele. O poder do dragão vai ser entregue a ele. O dragão que está escrito aqui no capítulo 12, que é o dragão que é vermelho, né? Por que vermelho? Porque, irmãos, de tanto sangue que ele já derramou. Tanto sangue. O sangue é vermelho, né? Então, para a gente concluir aqui o raciocínio, essa abominação desoladora vai estar no templo. Há uma imagem que vai estar lá. A gente não sabe como será essa imagem, não é revelado como que vai ser essa imagem, mas ela vai ter um espírito, essa imagem. Acredito que algum demônio está dentro desta imagem, e todo aquele que não adorar essa imagem, irmãos, ele vai ser fulminado. Essa imagem ela vai trazer algum tipo de poderio que vai exterminar a pessoa que não adorar essa imagem, chamada a imagem da desolação, da abominação. Então, irmãos, seja crente hoje. Vamos ser crente nos dias atuais, porque dias piores ainda virão. Quando melhorar, vai ser uma melhora, entre aspas, uma melhora mentirosa. Busque força em Deus, faça que nem aqui no capítulo 6 de Efésios, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, irmãos. É tempo da igreja se fortalecer em Deus, em Jesus, irmãos. Nós precisamos dessa força para nós resistirmos às paixões da carne e para nós resistirmos os poderes das trevas. Irmãos, tem muita coisa para ser falado. Na verdade, eu ainda não comecei ainda, né? Passou a quinta-feira passada, essa quinta. Eu ainda não comecei ainda nas coisas que eu gostaria de começar. Tem muita coisa para ser dita. É só um pouquinho para a gente entender. Se os irmãos tiverem dúvida, depois os irmãos procurem que eu esclareça para os irmãos. Porque eu gostaria de ter bastante tempo para ministrar a respeito dessas coisas. Eu gosto muito de escatologia, irmãos. Eu gosto muito de estudar. Escatologia é o estudo das últimas coisas. É a revelação de Deus. Gosto muito. Olhem por mim, irmãos. Olhem pelos pregadores. Olhem pelos homens de Deus que ministram louvor, que ministram, irmãos, as palavras. Olhem, porque a batalha é grande. O que Paulo fala aqui no versículo de Efésios, no capítulo 10, no finalzinho? Olhem por mim. Olhem por mim, para que a palavra seja dada com confiança no abrir da minha boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra vai sair da minha boca com convicção, com confiança, a partir da oração de alguém, a partir da oração da igreja. Deus vai usar a partir da oração de alguém. Paulo, ele orava, mas ele está pedindo para alguém orar por ele. Ele está pedindo porque a oração é um combate, é uma guerra. Por isso que tem muita gente, irmãos, que até eu mesmo, ora, começa a dar sono. Começa a dar preguiça. Tem gente que ora, já está lá orando, irmãos, sanduíche. Presunto, mortadela. Você já está orando, já está com a cabeça. Mas Satanás está assim, ó.
É isso mesmo, presunto, mortadela. Dá assim, irmãos. Irmãos, é a coisa séria. Combate espiritual é coisa seríssima. É uma coisa séria. Irmãos, vamos entrar nessa peleja pra gente vencer. Por que irmãos, pra gente encerrar agora com o cu. Aqui diz o que em Efésios 6? Depois nós vamos esmiuçar Efésios 6. Só estou dando uns toquezinhos pra gente. A gente só lê. Mas diz, aonde que estão os principados, potestades? Nas dimensões celestiais. Dimensões que? Celestiais. Celestiais. Onde eles estão? Dimensões celestiais. Tem gente que acha que o diabo está no inferno. Onde fica o inferno? Mais 2 minutinhos, irmão. Pelo amor de Deus, onde fica o inferno, irmão? Debaixo da terra. Debaixo da terra. A Bíblia diz que o céu, lá em Provérbios, o céu é para cima, para livrar do inferno que fica para baixo. Está escrito em Provérbios. Amém? Então, mas tem gente que acha que os demônios estão lá no inferno. O demônio não está no inferno, irmão. É lógico que tem alguns que estão no inferno, está preso lá em cadeias, está escrito, está preso em cadeia. Mas, irmãos, uma grande parte dele está no mundo espiritual. Lembra aqui? 3 céus? Primeiro, segundo e terceiro céu? Esse primeiro céu aqui é o que a gente está vendo. Mas passou esse céu, já tem outro céu, e acabou outro céu, tem outro céu. São 3 céus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Depois você lê lá na sua casa. Paulo falou assim, foi esse o homem que foi arrebatado até o 3º céu, que foi ele mesmo. Então a batalha é grande, irmãos. Aí eu falo para você, Efésios 6, o que que está esse versículo? Efésios 6 o quê? Para a gente concluir. Esse versículo aí que eu falei nas regiões espirituais. Efésios 6, versículo 12. Não é isso? Efésios 6, 12. Agora, olha só o contraste. Olha só. Presta muita atenção. Olha só. Efésios 1, 3. Olha o que diz Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde, irmão? Nos lugares celestiais em Cristo. E agora? Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção material. É isso que está escrito? Não. Não? Bênçãos espirituais, irmãos. É bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Se você for ler esse capítulo aqui, 1 de Efésios, existem 7 bênçãos espirituais aqui no capítulo 7 de Efésios. 7 bênçãos espirituais. Depois você lê na sua casa. Não dá tempo para falar tudo. 7 bênçãos espirituais. No capítulo 1, a partir do versículo 3, você vai lendo, tem 7 bênçãos espirituais lá. Agora vem cá. Eu entendi uma coisa. Quando Deus prometeu para Israel a terra prometida, lá na terra eles teriam que lutar. A terra, lá na terra prometida, eles teriam que lutar, eles tinham que destruir gigantes. É como se a terra prometida, agora para nós aqui, um exemplo para os irmãos entenderem bem claro, a terra prometida fosse a região espirituais. Só que, irmãos, para a gente vencer e tomar posse das bênçãos, nós temos que lutar. Não há vitória sem luta. Tem que vencer esses demônios, tem que vencer esses gigantes. Conforme você vai orando, o gigante vai recuando, os demônios vão recuando. Conforme você vai jejuando, eles vão recuando, irmão. Glória a Deus. Não há, irmãos, vitória se não transpor o mundo espiritual. O mundo espiritual está entrelaçado, irmãos. É espiritual, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É espiritual, já fala. E como que nós podemos vencer isso, irmão? É o que eu falei aqui semana passada. É posição, é louvor, é oração, é jejum. Irmão, você vai indo, e os demônios vão recuando. O demônio vai recuando, irmão. Daniel venceu como? Daniel, irmão, ficou lá, orou, primeira vez lá, já saiu a resposta, mas não conseguiu. O que aconteceu? Os demônios ficou lá lutando. Ele continuou. Então agora eu vou jejuar 21 dias. 21 dias, irmãos, na beira do grande rio Dequel. E aí? Ele conseguiu?
Não. Conseguiu, irmão. 21 dias ele conseguiu. Mas ele começou a orar no primeiro dia, irmãos, e a resposta saiu no primeiro dia. Mas os demônios impediram, porque está no mundo espiritual. Você não está vendo. Você não sabe o que está acontecendo nesse momento. Os demônios, irmãos, estão querendo atrapalhar o culto. Está querendo tirar a tua atenção da palavra. Está querendo tirar a tua atenção do culto. Está assim, ó. Pensa no que você vai comer quando chegar em casa. Pensa na novela. Pensa no jogo. Pensa no futebol. Pensa no filme. Pensa. E ele está assim, irmão, te cutucando. Por isso que, irmãos, eu, irmãos, torno a dizer, na igreja a gente tem que estar assim, irmãos, vidrado. Mas não é só vidrado de olho, é vidrado com o olho e com a mente. Não, eu preciso tomar posse do que esse pastor está falando aí, eu preciso entender. Você precisa entender, você precisa sair daqui entendendo. Amém, irmão? Então, eu nem comecei, na verdade. Ó, das 3 páginas, eu não comecei nenhuma. Glória a Deus. Então acho que semana que vem dá pra gente concluir. Amém? Dá pra gente encerrar. Mas irmãos, orem por mim, tá bom? Orem por mim. Se você for orar essa semana, fala assim, usa o pastor Ricardo, Senhor, para me entender as coisas. Usa o pastor Noé, usa pastores ali, usa os obreiros, Senhor. Usa no louvor, Senhor. Irmãos, quando alguém estiver aqui cantando louvor, o louvor que vai sair da boca desses irmãos vai vir bem que contra você, então. Vai falar com você. Você vai sentir algo que você nunca sentiu no louvor, na palavra. Porque essas coisas são espirituais. A Bíblia diz, eu estava lendo hoje, achei tremendo esse versículo que eu li. Lá em 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus para oferecer sacrifícios espirituais.